Vou passar do Leandro já para o professor Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC, com quem a gente continua conversando sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem? Eu estou bem dentro do caos. Espero que vocês aí também estejam bem e todo mundo que está nos assistindo também esteja bem nessa segunda-feira de carnaval, que não é carnaval, né? Mas que a gente esteja se segurando nesse Brasil alucinado que a gente vive, nesse mundo em alucinação constante também. Estamos na mesma, professor. Eu quero que você conte para a gente a sua avaliação em relação a esse conflito que a gente está acompanhando. A última informação é de que Rússia e Ucrânia tiveram esse encontro de negociação, mediado pela Bielorrússia, mas a reunião foi encerrada e foi marcada uma segunda rodada agora. Eu vi alguns relatos, inclusive, de jornalistas que moram lá, dizendo que estão esperando uma noite, uma madrugada, talvez de violência, porque por conta dessa reunião ter terminado sem nenhuma resolução, né? O que você espera dessa reunião? Você acha que há uma perspectiva de acabar com esse conflito a partir de uma mesa de negociação? Como que você está vendo isso? Olha, a mesa de negociação sempre é resultante de um jogo de pressões que vai muito além daquela mesa dos dois lados. Você vê a foto, você vê o lado ucraniano, você vê o lado russo. Aquilo lá é a pontinha da lança de algo muito maior, que é um conflito que assumiu proporções globais. Seria mais ou menos esperado que a primeira reunião não chegasse a conclusão alguma. Ali, os inimigos e são inimigos mesmo, estão se estudando, vendo a proposta de cada um, levando aos seus governos as propostas, e no caso ucraniano, o seu governo não é o Zelensky, não está em Kiev, o seu governo é a OTAN, tal a proporção que essa guerra assumiu. Então, era mais ou menos esperado que hoje não se chegasse a conclusão alguma. Talvez nós tenhamos rodadas, e não se sabe quanto tempo isso vai levar, de reuniões bilaterais que podem ou não chegar a algum termo. Mas o que tem acontecido com a guerra é que ela entrou imediatamente no seu segundo dia numa nova dimensão que já era preanunciada antes, que é o pesadíssimo jogo de pressões internacionais. E ficou claro para o mundo agora que existe não apenas uma OTAN militar, ou seja, uma aliança militar dos Estados Unidos com os países da Europa Ocidental, mas uma OTAN financeira, porque o sequestro é o roubo das reservas cambiais russas depositadas no exterior, mostra o poderio imenso do que a gente chama o establishment ocidental. Eu quero só ressaltar uma coisa, eu condeno veementemente a invasão russa na Ucrânia. Acho que ninguém de bom senso pode achar que esse ataque, né, tem algum tipo de... poderia produzir algo positivo. Eu acho que ele repete aquele lugar comum que todo mundo está falando, que briga ou guerra, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Os russos provavelmente pensavam que iriam entrar, fazer uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago, derrubariam, desestabilizariam o governo Zelensky na Ucrânia e abririam espaço para um governo simpático ao seu. Não é o que está acontecendo. A gente se lembra que os americanos foram ao Afeganistão em 2001, achando que iam resolver o problema ali com o Talibã, com o terrorismo, não sei o quê, em poucos meses. Ficaram 20 anos. A Primeira Guerra Mundial ela começa achando no primeiro semestre de 1914, achando que ia durar alguns meses. Durou 4 anos. Então, o roteiro não está definido e a gente não tem noção de como isso pode se desenvolver daqui para frente. Professor, como que você avalia a atuação de Zelensky, né, o presidente ucraniano? Putin contava com um recuo neste primeiro momento de invasão do presidente? Porque o presidente, inclusive, eu não sei, eu não tenho conhecimento em relação ao exército ucraniano, né? Mas o que a gente tem visto nas redes sociais é o presidente pedindo, inclusive, para a população civil se armar e ir às ruas enfrentar os russos, né? Existe esse exército ucraniano? Ele está combatendo ali na guerra? É permitido um presidente pedir para civil ir para a rua lutar pelo seu país? Explica para a gente essa situação. Não, é permitido, isso acontece desde a Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial, tal. A Segunda Guerra Mundial
tanto do lado alemão quanto do lado russo, ela se prolongou, e do lado russo, os russos venceram a Segunda Guerra porque a população foi às armas e foi ao campo de batalha. Tanto que na Rússia a Segunda Guerra é chamada não de Segunda Guerra, mas de Grande Guerra Patriótica. Agora, você tem que ter um mínimo de treinamento para essas pessoas, você tem que ter um mínimo de... Senão você vai distribuir arma para milícias. O que o Zelensky está fazendo é distribuir AK-47, AK-103, fuzis, metralhadoras e tal, para a população meio que sem pedir documento até. Então, não se sabe. Aliás, uma coisa que essa guerra é muito semelhante a outras é que as notícias, o Leandro falava disso agora há pouco, são totalmente desencontradas. Eu tenho lido diariamente, fico aqui o dia inteiro olhando aqui o New York Times, o Washington Post, o Economist, o Guardian, além dos jornais brasileiros, e o site Sputnik russo. Eu não consigo ter uma ideia, e eu acho que ninguém consegue, de como está, na real, o teatro de batalha, ou seja, o centro de batalha. Mas o que a gente deve atentar é ver a guerra com amplo espectro. Essa guerra se tornou um conflito de proporções globais, não no sentido de o mundo estar em guerra objetivamente, quer dizer, os outros países não estão conflagrados, tem ninguém de arma na mão, na França, na Itália e tal. Mas esse impacto econômico, financeiro e midiático, especialmente, está sendo brutal. Eu nunca vi uma demonização. Eu não quero entrar aqui no mérito se o Putin, se a Rússia merece ou não. Eu estou dizendo, eu nunca vi um cerco midiático tão eficiente, tão incisivo e tão constante como agora. As edições do Jornal Nacional são muito eficientes. A biografia do Putin que o Fantástico soltou ontem, quer dizer, ele é um canalha desde que nasceu, pelo jeito. Então, você não tem muita nuance. Isso faz parte do jogo de guerra. E eu acho que o Putin está perdendo essa batalha na opinião pública mundial e está tendo sérios problemas no terreno financeiro. Agora, o Ocidente também é pródigo em alardear seus méritos e suas qualidades. É preciso ver qual é a bala na agulha ainda que o Putin tem para garantir as suas finanças internas diante desse bloqueio. Sabe, eu não quero só me prolongar muito. O que o Ocidente está fazendo ao bloquear reservas russas depositadas no exterior é algo que pode ser um tiro de canhão no pé do sistema financeiro. O Brasil tem grande parte das suas reservas depositadas no Tesouro Americano. A China tem parte das suas reservas no Tesouro Americano. Se ficar claro que numa situação de tensão internacional, qualquer país pode qualquer não, mas os Estados Unidos, os bancos europeus podem confiscar as reservas de outro, acabou a confiabilidade do sistema. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil durante o Plano Collor. Aliás, quer dizer, uma dimensão muito maior. Você deposita seu dinheiro no banco, você não sabe se você vai poder sacar. Isso deu... Em planos pessoais, quer dizer, é muito difícil fazer essa analogia em plano pessoal, mas se você não confia no banco que você está pondo, você não vai botar dinheiro lá. E é o que está acontecendo nessa verdadeira OTAN financeira, uma bomba nuclear financeira, como tem sido chamada. Por conta dessas sanções, dessas medidas que vêm dos Estados Unidos e União Europeia, e por conta desse cerco da própria imprensa à Rússia, há alguma perspectiva, na sua opinião, de Putin ceder? Porque o que eu tenho ouvido falar é que Putin não cederia. Ele já invadiu, ele já está ali no país e dificilmente ele retornaria. Olha, essa questão de ceder ou não na guerra não dá para você prever. Isso depende da força que você tem. Se o Putin for colocado contra a parede, se começar a haver um desgaste do seu governo no interior da Rússia, claro que ele vai recuar. Não depende dele. Depende da situação concreta. O fato é o seguinte, ele tem 640 bilhões de dólares em reserva, que é o dobro do que o Brasil tem. É mais ou menos o produto de 2 anos de exportação da Rússia. 60% está confiscado ou está em processo de confisco fora da Rússia. Ele tem 40%. Então vamos fazer a conta. Em tese ele tem aí 8 meses, se for assim, se for uma regra de 3 simples, né? Ele teria alguns meses de fôlego para segurar o valor do rublo e para segurar as transações
russas com o exterior, com alguns países. O outro problema é o seguinte: como é que vai ficar o fornecimento de gás russo para a Alemanha, para a Europa Ocidental? Interrompendo o fornecimento de gás, a Rússia vai sentir, suas exportações caem. Agora, o preço do gás na Europa vai explodir. Quem é que vai suprir essa demanda? No caso do petróleo, os Estados Unidos vão tentar suprir. Claro, a guerra abre um nicho de oportunidades num mercado concorrencial externo, concorrencial de cachorro grande. Então, os Estados Unidos vão tentar entrar em todos os nichos em que a Rússia está entrando. Uma outra questão é como é que vai se comportar o aliado preferencial da Rússia, que é a China. Embora eles sejam aliados preferenciais, os grandes negócios da China se dão com o Ocidente. Eles são aliados políticos, estratégicos. A Rússia vende a maior parte do seu petróleo para a China, do seu gás também a China é um grande consumidor, mas não são os principais parceiros de cada um, nem de um lado nem de outro. Então, esse desenvolvimento é muito complicado e não dá, com base nas informações que a gente tem da mídia, para tirar uma conclusão agora. Isso vai demorar alguns dias. O Leandro citou aí algo que é gravíssimo, que é o bloqueio da Sputnik TV, da Sputnik e da agência Russia Today, né? É uma censura. Imagine isso sendo feito com a mídia americana. Imagine assim, o sinal os órgãos americanos não podem mais entrar aqui, os correspondentes estão fora. Não entra New York Times, não entra nada, não entra CNN. Quer dizer, é um escândalo aqui. A Europa faz isso e acabou. O que mostra o seguinte: o liberalismo, essa palavra de liberdade, tem muito de hipocrisia. E eu não acho que tem mocinho e bandido nisso, não. Eu não estou falando, torço para o Putin, torço para o Zelensky, torço para a OTAN. A pior viagem é a gente ficar de torcida em algo que a gente não tem a menor condição de interferir, em que as informações são muito rarefeitas e muito duvidosas.